uma alegria grande estar nesta igreja, amada igreja, e lembrar que mês que vem, dia 26 de julho, vão fazer 36 anos que eu desci as águas batismais aqui nesse tanque batismal para a glória do Senhor. Quando tenho a oportunidade de vir aqui, alegra o meu coração. Aqui eu corri muito quando criança, aqui eu fui muito abençoado quando adolescente. Assim, acho que só o Daniel, cadê o Daniel? Acho que só o Daniel remanescente. Cadê? Só o Daniel remanescente nos nossos tempos que eu tinha cabelo ainda, né? Mas aqui, Deus me abençoou muito nessa igreja. Do meu pastor saudoso Moisés Soares da Fonseca, pastor Adilson, sua família, e tantos irmãos que hoje já estão espalhados por aí. Pastor Fábio André está lá nos Estados Unidos, pastor Samuel em Brasília, tantos irmãos que aqui nós glorificamos a Deus. E eu me alegro muito de poder estar aqui nessa noite, lembrando de coisas antigas, do final da década de 80, pastor Vanderlei. Aqui nós recebemos um coral de 70 pastores suecos. Maravilha! Da nossa igreja sueca, que enviou os missionários para o Brasil para fundar a Assembleia de Deus, enviaram 70 pastores que tinham um coral. Nós recebemos aqui no final da década de 80, foi uma bênção. Esses dias eu passei até com o pastor Vanderlei uma foto. Eu ainda auxiliar de trabalho, e nós tínhamos a reunião toda segunda-feira do Ministério Geral do Niterói São Gonçalo, né? Então eu estava aqui nesse culto, e eu vi aqui nesse culto Elianai Cabral, missionário Lourenço Olson, pastor Kemuel Sotero, hoje lá em Arimirim, Espírito Santo, pastor, e os que já partiram, pastor Antônio Nunes, Valdair Ferreira de Oliveira, Militão Ramos de Oliveira, Manuel Custódio Montes, homens que evangelizaram Niterói, São Gonçalo e o estado do Rio de Janeiro. Aleluia! Glória a Deus! Lembrar de momentos tão especiais. Essa igreja é uma igreja, irmãos, muito especial. Essa igreja sediou uma convenção geral das Assembleias de Deus, quando o pastor Moisés foi eleito vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Aqui nesse púlpito estavam o pastor Anselmo, que presidiu as igrejas da Assembleia de Deus do estado de Minas Gerais, que já partiu para a eternidade. Aqui estavam hoje o bispo Manuel Ferreira, que era então também da mesa diretora. Aqui estava o pastor Pimentel, José Pimentel de Carvalho de Curitiba, Alcemite Pereira de Vasconcelos, José Roberto Bezerra da Costa, tantos homens de Deus. Essa igreja estava terminando a construção, e aqui foi uma grande festa. Então, irmãos, nessa noite meu coração jubila de alegria, porque além de tudo isso, a presença do Espírito Santo está aqui conosco. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu, como disse, passei muitos momentos bons. Pastor Vitorino Silva, cantando em congressos de jovens aqui, e centenas de batizados do Espírito Santo. Então, pastor Vanderlei, deixo aqui a minha palavra, rogando ao Senhor que possa derramar cada vez mais o seu Espírito sobre essa igreja. Aleluia, glória a Deus. Jesus está voltando, e é a hora de nós nos despertarmos para levarmos a mensagem do Evangelho. E eu quero deixar para os irmãos um texto sagrado, e depois falo rapidamente sobre a marcha para Jesus, que está no livro dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, no capítulo 2, e o versículo 11, 12 e 13, que diz assim para nós, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 10, 11, 12 e 13, que diz assim: o meu amado falou e me disse: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. O inverno passou e acabaram-se as chuvas, e já se foram. Aparecem flores na terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, e vinhas florescem e se espalham sua fragrância. Levanta-te, formosa minha, amada minha, e venha. Aqui é um texto profético que nós estamos vivendo nesse momento.
Israel floresceu em 1947, quando o brasileiro Oswaldo Aranha deu o voto Minerva e instituiu Israel como novamente um Estado. Não há mais profecia a se cumprir. Jesus está voltando. A guerra se levantou no Oriente Médio. E muita gente preocupada. Mas a igreja de Jesus está alegre. Aleluia, glória a Deus. Vai se cumprir. Portanto, eu tenho certeza que nós estamos nessa caminhada rumo ao céu. E eu venho então aqui deixar para os irmãos um convite. E se me permitir o pastor Vanderlei, eu volto aqui início de julho. E aí fala um pouco sobre essa história. Mas nós teremos aqui no dia 19 de julho a grande marcha para Jesus de Niterói. Teremos a presença de Thales Roberto, diante do trono, com Ana Paula Valadão, Mariana Valadão, Samuel Messias, Valdeci Aguiar, aquele que canta Vai Dar Tudo Certo. Nós teremos uma grande festa. Nossa concentração será às 3 horas da tarde, em frente à Câmara Municipal de Niterói. E nós vamos caminhar a partir das 4 horas, profetizando que Niterói pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Que haja um avivamento, que haja um despertamento de Deus nessa terra. E nós teremos então a conclusão lá no Caminho Niemeyer, próximo à Catedral da Assembleia de Deus. Vocês estiveram lá agora, próximos do aniversário da igreja. Bem ao lado, nós teremos um grande palco, um palco de 30 metros, com telão de LED. Deus tem aberto as portas e nos abençoado. É um desafio grande, irmãos. É um dinheiro que vocês não têm noção. Eu só não vou ficar mais careca porque é impossível. Mas eu creio que Deus abre portas e as coisas vão acontecer ali. Vai ser uma grande festa, uma festa da igreja. Ali teremos nossos irmãos batistas, presbiterianos, congregacionais. Amanhã eu estarei com o Bispo Sérgio da Igreja na nossa terra. Está trazendo uma caravana grande do estado do Rio de Janeiro. E eu quero ver essa igreja participando. Os irmãos, é um sábado à tarde, 3 horas da tarde vai começar essa grande festa. Ali nós vamos clamar a Deus para que haja um espírito de paz nessa cidade, para que as igrejas derrubem as muralhas e possamos dar as mãos para uns com os outros evangelizarmos e falarmos de Jesus, que o espírito de violência saia dessa cidade, que haja prosperidade, que haja salvação de almas, que haja paz sobre nós, porque eu creio em um Deus Aleluia. que faz as coisas impossíveis acontecer. Oh, glória. Meus irmãos, eu quero agradecer ao pastor Vanderlei, a esta amada igreja que eu amo tanto e que está no meu coração. Infelizmente, eu não pude estar aqui na comemoração de 99 anos. Eu vi aqui o pastor Paulo Afonso Generoso, eu vi tantos irmãos, tantos companheiros que estiveram aqui prestigiando essa festa, mas eu quero pedir a Deus, e ano que vem, no centenário, eu estarei aqui com os irmãos, glorificando a Deus, porque porta que Deus abre, ela nunca vai fechar. Em nome de Grandes Jesus. coisas aconteceram, mas eu creio que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eita, maravilha. De políticos, a igreja não depende de milionários, a igreja depende do Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre nós. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Sentindo a presença do Espírito aqui. Oh, aleluia. Diga, irmão, se prepare porque Deus vai impactar na sua vida. Se prepare porque Deus vai fazer coisas grandes na sua casa. Se prepare porque Deus vai reavivar o teu coração. Eu creio dessa forma. Aleluia. Tenho certeza que os irmãos também assim creem. Então, pastor Vanderlei, muito obrigado pela oportunidade. Eu hoje venho acompanhado da minha esposa, dos meus filhos mais novos que estão ali. Meu filho e minha filha saíram porque nós estamos com um netinho novo e nós sequestramos os netinhos da filha mais velha. Então a vovó está toda boba, acho que foi ali dar uma mamazinha para ele, mas eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite com a minha família. Aleluia. Eu tenho certeza que voltarei para minha casa com a bênção do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvamos a Deus, meus irmãos, a história dessa igreja. E o meu pastor falou aqui agora a respeito da nossa Assembleia de Deus, nossa primeira Assembleia de Deus de Niterói. Estamos às portas de 100 anos. Daí o Renato, como pastor que se batizou aqui, teve sua vida aqui, conheceu pastores, certo? E hoje está encerrando com a gente. Ficamos muito honrados pela sua presença aqui e a sua família. Agora eu passo lá para Marcos Paulo, né? Pastor da Assembleia de Deus lá do Barreiro. Amém, meus irmãos? Quantos são alegres pelo nosso pastor aqui?
Amém. Mais uma vez, não só para trazer o Renato, mas também para trazer a palavra de Deus também. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ver nossos olhos louvando ao Senhor.